Olá, pessoal. Sejam todos vocês muito bem-vindos, bem-vindas para mais uma videoaula de História do nosso curso preparatório para o Enem. O tema da nossa videoaula de hoje será o Barroco Mineiro. Vamos explorar a importância da arte barroca no contexto da sociedade mineradora. E então, preparados? Vamos lá. Bom, chegamos aqui a um momento importante da sociedade mineradora. Parte da riqueza vai ser utilizada para o desenvolvimento das artes, o desenvolvimento da arte do barroco. Vale lembrar que o barroco, enquanto arte, ele se desenvolveu originalmente na Europa dos séculos XVI e XVII. O barroco pode ser visto como uma arte desenvolvida pela Contra-Reforma. A Contra-Reforma foi a reação da Igreja Cristã Católica à propagação da Reforma Protestante da Europa nos séculos XVI e XVII. O que propunha a arte do Barroco? A Igreja Cristã Católica, que chegou a patrocinar a arte do Renascimento, em boa parte, os artistas do Renascimento eram patrocinados pela Igreja Cristã Católica. Revelar o divino com formas humanas anatomicamente perfeitas, equilibradas, proporcionais e belas não era nenhum pecado para a Igreja Cristã Católica. Da Vinci, Michelangelo, Rafael Sanzio foram pintores da Renascença, da arte do belo, que foram financiados pela Igreja Cristã Católica. Nos séculos XVI e XVII, essa mesma Igreja Cristã Católica também vai patrocinar um segundo modelo de arte. Não mais a arte do belo, do proporcional, do equilíbrio, mas a arte do monumental, do suntuoso, do detalhado, do exuberante, a arte do barroco. Enquanto a arte do Renascimento, em termos de clichê, pode ser vista como a arte do belo, do equilíbrio, do harmonioso, a arte do barroco, enquanto clichê, pode ser percebida como a arte do feio, do exagerado, do suntuoso. Nesse sentido, pessoal, o exagerado, o suntuoso, eram necessários para a igreja através do monumentalismo, através da suntuosidade, através do exagero, afirmar aos protestantes que ela, enquanto instituição, ainda tinha poder. Então, a arte do barroco, ela é uma arte com uma função política, a função de reagir, de resistir à propagação das ideias protestantes. A arte enquanto um instrumento político para promoção de um discurso, para promoção de uma mensagem, etc. Bom, então a arte do barroco, ela é sim uma arte religiosa, com funções políticas. Tecnicamente, ela é monumental, ela procura valorizar a dramaticidade das expressões, valorizar o exuberante, valorizar as emoções extremas, revelando o contraste de cores e o contraste entre luz e sombra. E por que revelar o contraste? Por que valorizar o contraste? Porque essa arte do barroco é uma arte que também revela o conflito entre cristãos católicos e cristãos protestantes. É uma arte que procura refletir também essa realidade, a realidade da religiosidade europeia, o conflito entre protestantes e católicos. Então, daí, o barroco também revelar o contraste, valorizar tanto o contraste, porque o contraste lembra o conflito e é conflituosa a relação entre católicos e protestantes. Eu tenho, por exemplo, nesta imagem do barroco europeu,
Eu tenho o jantar em Emaús. Nesse jantar em Emaús, eu tenho um momento em que Cristo, após a crucificação, ele se encontra com os seus antigos discípulos. Então, no jantar em Emaús, eu tenho Cristo em uma taberna, assentado em uma mesa com pano branco, e nessa mesa estão presentes dois seguidores, dois discípulos de Cristo. Cristo está sem barba e ele se faz presente, despertando nos discípulos um ar de espanto. Então, percebam a dramaticidade da expressão do espanto dos discípulos. Curiosamente, essa dramaticidade, ela vai fazer um contraste com a expressão de Cristo. Cristo está impassível. A imagem de Cristo é uma imagem que revela impassividade, tranquilidade. Uma tranquilidade, uma impassividade que contradiz com essa dramaticidade dos seus respectivos discípulos. O jogo de luz e sombra também é percebido. Ao fundo da taberna, eu tenho a referência mais escura, eu tenho a referência da sombra. O jogo de cores, eu tenho, por exemplo, a roupa de Cristo, metade vermelha, metade branca. Eu tenho o pano branco da mesa, em contradição com o fundo escuro da taberna. Então, portanto, o barroco explora a contradição entre luz e sombra, o contraste das cores, revelando a dramaticidade de expressões através de uma arte que procura ser, além de religiosa, monumental, exuberante, de fortes emoções. Bom, esse barroco vai chegar no Brasil. Portugal é uma metrópole fiel ao catolicismo, e é o catolicismo que está bancando a arte do barroco. Só que o barroco, ao chegar no interior das Gerais, ele vai acabar se adaptando ao meio, ele vai acabar se adaptando aos recursos disponíveis para a produção dessa arte. Então a gente pode dizer que o barroco mineiro ele tem uma versão peculiar, um pouco diferenciada do barroco europeu. Ou seja, o foco do barroco mineiro continua sendo o mesmo, a religiosidade. Mas a técnica para a produção dessa arte, ela leva em consideração alguns componentes da própria região mineradora. Então, por exemplo, na região mineradora, eu não tenho a presença de mármore para a produção das esculturas. Então, nesse contexto, ao invés do mármore, os artistas, os escultores do barroco mineiro, vão substituir essa matéria-prima, que é a base da produção do barroco europeu, por uma matéria-prima que é comum na região. Ao invés do mármore, nós vamos usar a pedra-sabão ou a madeira entalhada. Outra referência do barroco mineiro. Os santos, os querubins do barroco europeu, são todos eles brancos, roseados. Aqui não. Os nossos santos, os santos de Aleijadinho, os santos de Manuel Ataíde, esses santos são mestiços, são mulatos, porque somos mestiços, porque somos mulatos, porque a sociedade, infelizmente, aqui é escravista. A presença de negros escravizados predomina no cenário. Então, a religiosidade também revela a composição étnica da realidade da colônia. Na Europa, a grande mecenas é a própria Igreja Cristã Católica, a Igreja de Roma. Aqui, a grande mecenas, a grande financiadora da arte barroca são as irmandades religiosas, as confrarias constituídas por civis, por leigos, que vão construir igrejas no estilo barroco. Então, o barroco mineiro,
em muito deve às irmandades, às confrarias. No barroco mineiro, nós temos flores e anjos com entalhamentos dourados, muitas espirais. Esse rebuscamento do barroco, essa madeira entalhada, é uma forma de se aproximar do barroco europeu, mas utilizando componentes distintos, com as suas peculiaridades. Aqui nessa escultura de Aleijadinho, o grande mestre escultor da arte do barroco mineiro, nós temos a dramaticidade da expressão, que é uma característica do barroco. Percebam bem que os olhos de Cristo são olhos esbugalhados, que quase saem para fora. A referência da expressão é dramática, é de sofrimento. Então, quanto maior essa capacidade de levar para o espectador esse sentimento da dramatização, esse sofrimento, melhor para o artista. As mãos de Cristo, vejam bem que são mãos desproporcionais, são mãos gigantescas, mas é essa a proposta do barroco: chamar atenção para o monumentalismo, para a suntuosidade, para o exagero. Enquanto o Renascimento era a arte do belo e do proporcional, do equilíbrio, o barroco procurou ser a arte do extravagante, do excessivo, do suntuoso. Então está aí a nossa arte barroca. Nessa imagem, nós temos o trabalho da madeira entalhada, é uma arte extremamente detalhista, que valoriza na suntuosidade, no rebuscamento do seu trabalho, a expressão mais próxima do divino, do transcendente. Quanto mais detalhado, quanto mais rebuscado, melhor para o artista. É assim que ele se revela como um grande representante dessa arte. As esculturas de Aleijadinho, em especial os profetas, na cidade de Congonhas, em Minas Gerais. A dramaticidade das suas esculturas, visíveis, a dramaticidade, a expressão de espanto, seja dos soldados, os seguidores de Cristo. E aqui a impassividade, né, do rosto de Cristo diante do cenário de dramaticidade. O contraste, né, entre aquilo que é passivo, aquilo que é dramático. As igrejas, a arquitetura barroca, muito presente até hoje no circuito histórico das cidades mineiras. Muito bem, pessoal. Encerramos dessa maneira as nossas considerações sobre o Barroco Mineiro. Na nossa próxima videoaula, vamos explorar a importância das irmandades religiosas no contexto da sociedade mineradora. Inscreva-se na Espaço Tempo. A história para quem quer compreendê-la. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Um grande abraço e até a próxima.